Era uma tarde cinzenta, com nuvens pesadas pairando sobre a cidade de Londres, refletindo a atmosfera sombria que envolvia a vida de Robert Miller. Seus passos lentos ecoavam pelo corredor longo e austero do hospital, onde as notícias haviam acabado de transformar sua realidade. O cheiro inconfundível de desinfetante preenchia o ar enquanto ele se aproximava da sala onde a última esperança de sua família desaparecia. Ao empurrar a porta fria, o ambiente se revelava em tons de branco e esterilidade. Verônica, com os olhos fechados, deitada na cama hospitalar, parecia frágil diante da máquina que monitorava seus sinais vitais. O som constante dos aparelhos criava uma sinfonia de tristeza, enquanto Robert, com seus 55 anos de idade, enfrentava a mais cruel das realidades: a perda iminente da esposa que era seu porto seguro e da filha que era sua razão de sorrir. Os sons abafados dos soluços escapavam de Robert quando ele se aproximou do leito. Ele segurou a mão de Verônica, uma mão que costumava ser firme e reconfortante, agora fria e frágil. Seus dedos acariciaram a aliança no dedo dela, um símbolo que contava a história de décadas de amor e parceria. Verônica, meu amor, murmurou Robert, lutando contra as lágrimas. Não posso perder você. Não posso perder nossa Anne. Os olhos de Verônica permaneceram fechados, como se a resposta estivesse além do alcance de suas palavras. O silêncio na sala era interrompido apenas pelo zumbido constante dos equipamentos médicos. Horas depois, o inevitável aconteceu. O monitor emitiu um som prolongado e agudo, ecoando como um lamento na alma de Robert. Verônica partiu para além do véu da vida, deixando para trás uma presença vazia e um vazio que parecia insuperável. O luto de Robert começou ali, naquele quarto de hospital que se transformará em palco de sua tragédia pessoal. O aroma impessoal de desinfetante misturava-se às suas lágrimas, enquanto ele se despedia da mulher que havia sido sua companheira de vida. O tempo, antes medido em risos e abraços, agora se esticava diante dele como uma estrada sem fim, obscurecida pela dor e pela incerteza. A notícia do acidente de carro que levará sua filha Anne, a jovem cheia de vida, transformou o luto em uma espiral de desespero. A sala do hospital tornou-se um santuário de lembranças, cada canto ecoando com os risos e suspiros que agora existiam apenas na memória de Robert. Ao deixar o hospital naquela noite, a chuva começou a cair, uma metáfora adequada para as lágrimas que ele não conseguia conter. O som dos passos solitários de Robert ressoava nas ruas molhadas, uma trilha sonora para a melancolia que se tornará sua vida. A partir desse momento, a jornada de Robert mergulharia em uma escuridão que parecia não ter fim. O mundo ao seu redor se transformou em um borrão indistinto enquanto ele enfrentava a solidão de um lar que já não tinha vida. O escritório, antes cheio de projetos e conquistas, tornou-se um templo de silêncio e desolação. O uísque, outrora uma escolha ocasional, tornou-se uma muleta constante para suportar a carga insuportável de sua tristeza. Assim começou o capítulo mais sombrio da vida de Robert Miller, um capítulo onde a dor era a única constante e a busca por um sentido se tornava uma jornada árdua em um labirinto de saudade e desesperança. Os dias que se seguiram à perda de Verônica e Anne se desenrolaram como uma névoa densa, envolvendo Robert em uma tristeza profunda. Seu escritório, um bastião de inovação e liderança, transformou-se em um reflexo sombrio da alma despedaçada de seu dono. As cortinas, outrora abertas para a luz do sucesso, agora permaneciam cerradas, como se o mundo exterior fosse demais para suportar. Thomas Albert, o leal gerente de Robert, testemunhou a espiral descendente de seu chefe. Era evidente que o homem que costumava liderar com determinação estava agora à deriva em um oceano de tristeza. Thomas, mais do que um subordinado, era um amigo de longa data que compartilhara risos e desafios com Robert. Vendo-o afundar, não pôde mais ficar em silêncio. Numa manhã cinzenta, com o escritório mergulhado na penumbra de cortinas fechadas, Thomas bateu suavemente na porta de mogno. Adentrando o santuário agora silencioso, ele encontrou Robert absorto em papéis e relatórios, mas seu olhar vago denunciava a ausência de foco. Robert, começou Thomas, hesitante. Precisamos falar. Robert ergueu os olhos, sua expressão mostrando uma mistura de exaustão e desinteresse.
Fale, Thomas. Mas, por favor, não me peça para tomar decisões agora. Thomas respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado. Não se trata de negócios neste momento. Trata-se de você. Está claro que precisa de um tempo para curar suas feridas. Deixe-me cuidar da empresa por um tempo. Você merece descansar. A sugestão de Thomas pairou no ar como uma intervenção necessária. Robert, mesmo em seu estado de letargia emocional, compreendeu a sinceridade nas palavras de seu amigo. Não havia mais energia para resistir, e a ideia de se afastar do que restava de sua vida empresarial começou a se infiltrar em sua mente. Está certo, Thomas. Cuide das coisas por um tempo. Não sei quanto tempo precisarei, mas preciso encontrar um lugar para acalmar meus pensamentos, respondeu Robert, sentindo um peso momentâneo sendo retirado de seus ombros. Foi então que, em um gesto aparentemente casual, Robert folheou um jornal empilhado sobre sua mesa. Entre os anúncios de negócios e eventos sociais, algo chamou sua atenção, um anúncio discreto, mas sugestivo, sobre o Hotel Smith em Woodshire, um refúgio isolado no interior da Inglaterra. Hotel Smith. Murmurou Robert consigo mesmo, como se aquelas palavras tivessem um chamado especial. Era como se uma porta estivesse se abrindo, convidando-o a deixar para trás as sombras que o envolviam e a encontrar um espaço onde a cura pudesse começar. Thomas, observando a expressão de Robert, incentivou. Pode ser uma boa ideia, Robert. Tire um tempo. Encontre paz onde puder. E assim, a semente da mudança foi plantada na mente de Robert Miller, apontando para um futuro incerto, mas carregado de potencial para a reconstrução. O Hotel Smith, um nome até então desconhecido, tornou-se a promessa de uma pausa no turbilhão que se tornará a vida de Robert. O capítulo seguinte de sua jornada, embora envolto em mistério, prometia um respiro necessário em meio à tormenta de sua dor. O interior do carro de Robert, um elegante veículo de luxo que agora parecia um casulo móvel de melancolia, deslizava pela estrada encharcada pela chuva. Woodshire, a cidade remota no interior da Inglaterra, estava agora no horizonte, e o Hotel Smith aguardava como um farol em meio à neblina. A chegada de Robert ao hotel foi recebida com um silêncio enigmático. O edifício, majestoso em sua arquitetura, emergia como uma relíquia do passado. À medida que ele adentrava o saguão, a recepção vazia coava com um silêncio quase sepulcral. Um único atendente, de semblante sereno, emergiu das sombras. Boa tarde, Sr. Miller. Seja bem-vindo ao Hotel Smith. Como podemos servi-lo hoje? Cumprimentou o atendente com uma polidez imutável. Boa tarde. Ah, sim, Miller. Robert Miller, respondeu Robert, quase como se estivesse despertando de um transe. Gostaria de um quarto, por favor. Preciso de um tempo longe de tudo. O atendente, cujo nome era William, entregou-lhe a chave com um sorriso contido. Certamente, Sr. Miller. O quarto 203 está pronto para recebê-lo. Se precisar de algo, estaremos à disposição. Robert subiu as escadas que rangiam levemente, a cada passo mergulhando mais fundo na atmosfera misteriosa do Hotel Smith. O corredor do segundo andar era iluminado por uma luz amarelada e suave que conferia uma aura etérea ao ambiente. Ao chegar ao quarto, a porta rangeu levemente ao ser aberta. O quarto 203, com sua decoração antiquada, parecia intocado pelo tempo. A mobília robusta e as cortinas pesadas adicionavam uma camada de nostalgia ao espaço. Robert, ao sentar-se na poltrona gasta pelo tempo, sentiu uma calma relutante se instalar. Era como se o próprio quarto sussurrasse histórias não contadas. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina estranha.
O Hotel Smith, que outrora certamente acolhera uma clientela próspera, agora permanecia vazio, com Robert como seu único ocupante. William, Emily e Jack, os funcionários do hotel, realizavam suas tarefas com uma eficiência que transcendia o mundano. Suas presenças, embora amigáveis, carregavam uma melancolia que Robert não conseguia ignorar. As noites, no entanto, eram um espetáculo diferente. O silêncio do hotel ganhava vida própria, e o espaço entre a realidade e o desconhecido parecia esticar-se como uma teia fina. Sombras dançavam nos cantos, móveis rangiam sem motivo aparente, e o eco de vozes distantes preenchia o ar, como se as paredes do hotel fossem testemunhas silenciosas de eventos há muito tempo esquecidos. Numa noite particularmente estranha, enquanto Robert tentava encontrar repouso, uma sombra se projetou no pé da cama. Uma figura efêmera, sem rosto definido, que parecia pairar entre o aqui e o além. Robert! Sussurrou uma voz suave, um eco do passado. Assustado, mas curioso, Robert se viu envolto por uma série de visões. Cenas do passado, momentos felizes com Verônica e Anne, mas também lembranças de dor e perda. Cada imagem, como um fantasma do tempo, sussurrava a história de um hotel que guardava não apenas segredos, mas também as almas daqueles que o habitaram. O Hotel Smith, agora revelando suas camadas mais profundas, tornou-se uma peça central em um enigma que Robert mal começava a decifrar. Cada sombra, cada eco, parecia um convite para explorar os corredores do passado. E assim, o capítulo misterioso da estadia de Robert no Hotel Smith estava apenas começando. À medida que os dias se desenrolavam no Hotel Smith, uma atmosfera cada vez mais carregada de mistério envolvia Robert. O quarto 203, agora seu refúgio solitário, tornou-se palco de eventos inexplicáveis. No crepúsculo, quando as sombras dançavam, o quarto ganhava vida própria, como se os próprios móveis e paredes guardassem segredos ocultos. Uma noite, ao passar os dedos pelas páginas gastas de um livro empoeirado encontrado na estante, Robert percebeu um murmúrio sutil no ar. Uma melodia suave, como se o próprio hotel estivesse cantando uma canção de tristeza e redenção. Era como se as paredes sussurrassem as histórias daqueles que um dia ali viveram. Cada canto do Hotel Smith parecia guardar um fragmento do passado, como se as memórias dos que habitaram aqueles corredores ainda ecoassem. E, no entanto, Robert estava sozinho, enfrentando um espetáculo sobrenatural que desafiava as leis da lógica. A escuridão tornava-se uma tela onde sombras dançavam em movimentos etéreos. Robert, por vezes, via vultos passando pelos corredores vazios, figuras que desapareciam antes que pudesse discernir suas feições. A cada noite, o hotel se transformava em um palco onde o real e o imaginário se entrelaçavam. Numa noite particularmente intensa, enquanto Robert tentava decifrar os murmúrios que o cercavam, objetos começaram a se mover por conta própria. Livros caíam das prateleiras, cadeiras pareciam mudar de lugar, como se o próprio hotel estivesse tentando se comunicar. "Quem está aí?", exclamou Robert, sua voz ecoando pelos corredores silenciosos. Mas o hotel permanecia em seu silêncio, um testemunho impassível das forças que estavam além da compreensão humana. As visões também se intensificaram. Em sonhos perturbadores, Robert viu cenas do passado do Hotel Smith. Incêndios, rostos desconhecidos, lamentos que ecoavam como um coro de almas presas. Cada revelação era uma peça do quebra-cabeça, mas a imagem completa permanecia elusiva. William, Emily e Jack, os funcionários do hotel, agiam como guias silenciosos nessa jornada sobrenatural. Suas presenças eram um eco de vidas passadas, como se, de alguma forma, estivessem conectados ao destino do Hotel Smith. Ao longo dessas noites enigmáticas, Robert passou de um mero hóspede a um explorador intrépido dos mistérios que envolviam o Hotel Smith.
As fronteiras entre o mundo físico e o espiritual se tornaram tênues, e o empresário britânico se viu envolvido em uma teia de acontecimentos que desafiavam qualquer explicação lógica. O Hotel Smith, uma entidade viva com uma história sombria, era agora o epicentro de uma narrativa que estava apenas começando a se desdobrar. E, à medida que as estranhezas noturnas se intensificavam, Robert sabia que sua estadia solitária naquele lugar remoto estava prestes a revelar segredos que iriam além de sua compreensão. O palco estava montado para um capítulo ainda mais profundo e misterioso na história do Hotel Smith. Cada dia no Hotel Smith parecia ser uma jornada mais profunda nos recantos do inexplicável. Robert, agora imerso na aura misteriosa do lugar, encontrava-se em conversas imaginárias com sua falecida esposa e filha. Nos cantos do quarto, ele murmurava palavras que ecoavam no vazio, como se as sombras pudessem entender e responder. Verônica, minha querida, onde quer que esteja, sinto sua presença aqui. Anne, minha pequena, você também está aqui, não está? Robert falava para o ar, buscando conforto nas vozes do além. No entanto, havia algo mais nas paredes do Hotel Smith. Conversas reais com os funcionários, William, Emily e Jack, tomavam forma. Eles compartilhavam histórias do passado do hotel, revelando eventos que haviam sido enterrados sob camadas de tempo. Um incêndio devastador, vidas perdidas, e um lamento eterno que permeava cada canto. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Robert encontrou William cuidando das plantas no saguão. O som de uma melodia suave flutuava no ar, uma canção que ecoava como uma lembrança distante. William, o que é essa melodia? Perguntou Robert, curioso. É a música da eternidade, Sr. Miller. Uma canção que une os vivos e os mortos, respondeu William com um olhar melancólico. As palavras de William reverberaram na mente de Robert, lançando uma luz sobre a conexão entre os dois mundos. E, à medida que a noite caía, o saguão do hotel transformava-se em um salão de sombras, onde diálogos com o além eram tecidos como fios de uma tapeçaria sobrenatural. Em uma dessas noites, quando as sombras dançavam ao redor da lareira acesa, Robert, sob a influência do inexplicável, sentou-se em frente ao espelho antigo no corredor. Olhando fixamente para seu próprio reflexo, ele sussurrou palavras de amor e perdão, como se o espelho fosse uma janela para um domínio além do entendimento humano. Verônica, eu sinto sua falta. Anne, meu coração dói pela sua ausência. Perdoe-me por não ter sido capaz de protegê-las naquele dia, confessou Robert, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Foi nesse momento, enquanto a fronteira entre o visível e o invisível desaparecia, que algo extraordinário aconteceu. O reflexo de Robert no espelho parecia se distorcer, assumindo formas etéreas que lembravam seus entes queridos. Por um instante, Verônica e Anne pareciam sorrir através do espelho, uma visão que desafiava as leis da realidade. A cada dia, Robert se via mais entrelaçado com o Hotel Smith e seus habitantes fantasmagóricos. Diálogos com o além tornaram-se uma parte integral de sua experiência, uma jornada que transcendia o tempo e o espaço. Enquanto ele continuava a explorar os mistérios do hotel, o capítulo da vida de Robert Miller no Hotel Smith estava longe de alcançar sua conclusão. O palco estava pronto para mais revelações e encontros com o sobrenatural que desafiariam até mesmo a compreensão mais fundamentada. Os dias no Hotel Smith se esticavam como sombras em constante movimento, e Robert se via cada vez mais envolvido nos segredos que permeavam as paredes do lugar. Conversas com o além e visões do passado eram agora uma parte intrínseca de sua existência, como se o hotel fosse um portal entre os mundos dos vivos e dos mortos. Numa manhã nebulosa, enquanto perambulava pelos corredores silenciosos, Robert encontrou Emily nos jardins bem cuidados do hotel.
Ela estava parada diante de uma lápide antiga, seus olhos perdidos em pensamentos distantes. Ao se aproximar, Robert notou que a lápide trazia inscrições gastas pelo tempo. Quem repousa aqui, Emily? Indagou Robert, tentando decifrar as palavras gravadas. A resposta de Emily veio com um suspiro pesado. Este é o túmulo de minha irmã, Sr. Miller. Ela partiu cedo demais num acidente terrível. Eu estava aqui naquela noite, mas não pude fazer nada para salvá-la. A revelação fez com que Robert entendesse a dor que carregava Emily. Os laços entre os vivos e os fantasmas do Hotel Smith eram mais complexos do que ele podia imaginar. O passado sombrio do lugar estava entrelaçado com as vidas dos que ali viveram, criando uma teia de tragédia e redenção. Conversas com os funcionários revelaram que o Hotel Smith havia sido palco de um incêndio devastador décadas atrás. Vidas foram perdidas, almas ficaram presas, e a melodia da eternidade começou a ecoar entre as paredes, unindo o presente ao passado de maneiras insondáveis. Ao cair da noite, quando o hotel se envolvia em um manto de mistério, Robert foi guiado até o salão principal, onde uma lareira crepitava com chamas douradas. William, Emily e Jack estavam lá, esperando por ele como guardiões de uma história que clamava por ser contada. Sr. Miller, chegou o momento de conhecer a verdade sobre o Hotel Smith, anunciou William, sua voz ressoando como um eco de séculos passados. O trio começou a compartilhar fragmentos de memórias. Uma festa animada, rostos sorridentes, uma alegria que fora abruptamente interrompida pelo fogo. A história do hotel era uma narrativa de tragédia, sacrifício e almas presas na encruzilhada entre a vida e a morte. Jack, com olhos cansados e cheios de pesar, explicou: o hotel nunca se recuperou completamente do incêndio. As almas daqueles que pereceram aqui ainda vagam, buscando redenção e paz. Foi então que Emily revelou uma verdade chocante. O Hotel Smith é um farol que conecta os vivos e os mortos. E você, Sr. Miller, é o elo que pode ajudar a libertar essas almas atormentadas. Robert, agora ciente de seu papel na trama sobrenatural, sentiu uma mistura de terror e determinação. Ele aceitou o desafio de desvendar os mistérios do hotel, guiado por uma força que ia além da compreensão humana. As noites seguintes prometiam revelações mais profundas, à medida que Robert se lançava em uma busca pela verdade e pela redenção. O Hotel Smith, outrora silencioso e imponente, agora vibrava com a energia de um passado que clamava por ser compreendido. O empresário britânico estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria sua compreensão do que era real e irreal, abrindo as portas para um capítulo onde o sobrenatural e o humano dançavam juntos numa dança etérea. A determinação de Robert em desvendar os mistérios do Hotel Smith o levou a explorar cada canto sombrio do lugar. A cada descoberta, a conexão entre o empresário e as almas atormentadas se fortalecia. O passado e o presente dançavam em uma sincronia sobrenatural, revelando verdades que ecoavam através dos séculos. Em uma noite tempestuosa, Robert encontrou-se diante de um antigo piano no salão principal, uma peça desgastada pelo tempo e pelo abandono. A melodia da eternidade pairava no ar, uma canção que pedia por redenção. Com mãos hesitantes, ele começou a tocar, como se as notas fossem um chamado para as almas presas. As sombras começaram a se mover em resposta à música, dançando ao ritmo de uma melodia que ecoava pelos corredores vazios. Jack, Emily e William apareceram, seus olhos refletindo a esperança de almas que ansiavam por libertação. As palavras de Emily cortaram o silêncio. O Hotel Smith é um lugar de transição, Sr. Miller. Somos almas perdidas que aguardam o perdão e a redenção. Se você puder nos ajudar a encontrar a paz, poderemos finalmente descansar. A cada acorde, o véu entre os mundos parecia se dissipar. Robert, guiado pela força que transcendia sua compreensão, tornou-se um condutor entre a vida e a morte. O hotel, que por tanto tempo guardara segredos sombrios,
agora vibrava com a energia da transformação. Uma luz suave começou a emergir dos cantos esquecidos do Hotel Smith. Silhuetas de rostos conhecidos e desconhecidos surgiram, movendo-se em uma dança celestial. A melodia da eternidade alcançou um clímax, envolvendo todos em um abraço etéreo. Fomos prisioneiros do tempo, mas agora encontramos a paz, disse Jack, sua voz ecoando como um eco distante. À medida que a música se desvanecia, as almas, libertas de suas correntes, desapareciam lentamente. O Hotel Smith, que por tanto tempo fora um farol entre os mundos, estava agora em silêncio. A luz da manhã começava a infiltrar-se pelas janelas, trazendo consigo uma nova era para o lugar outrora envolto em mistério. Ao despertar, Robert encontrou o hotel transformado. Os corredores, antes habitados por sombras inquietas, estavam agora cheios de luz e serenidade. Os funcionários, que por tanto tempo carregaram o fardo do passado, sorriam com uma leveza que há tempos não experimentavam. Você nos trouxe a redenção, Sr. Miller, expressou Emily, seus olhos brilhando com gratidão. A estadia de Robert no Hotel Smith, marcada por visões e diálogos com o além, chegava ao seu clímax. O empresário, agora tocado pelo sobrenatural, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A experiência o transformará, conectando-o a um reino além das fronteiras da compreensão humana. Ao deixar o hotel, Robert olhou para trás, vendo as paredes que testemunharam séculos de tragédias e agora abraçavam uma nova esperança. O Hotel Smith, antes um farol de melancolia, tornará-se um símbolo de redenção. E assim, com o sol nascendo no horizonte, Robert partiu do Hotel Smith, carregando consigo as lembranças de uma jornada sobrenatural. O capítulo que começara com luto e desespero agora se encerrava com um eco de almas libertas e um empresário britânico transformado pela experiência que desafiou as barreiras entre o mundo visível e o invisível.